Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um quadro aqui do podcast Direito e Diálogo. Podcast vinculado aqui ao escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado. Bom, a gente sempre trata aqui temas de direitos do trabalhador, não é verdade? Direito previdenciário, direito trabalhista, sempre tentando elucidar, né, tratar de dúvidas, levar o conhecimento ao trabalhador, né? Já que no dia a dia a gente atende aqui os trabalhadores, né, temos pleno conhecimento, né, técnico, né, acerca da matéria e criamos esse podcast, né? Por que não levar ao conhecimento do máximo possível aí de trabalhadores, para que, se o trabalhador conhecer do seu direito, não é verdade, ele poderá exercitá-lo, né? Tá? Muitas vezes, né, o trabalhador fala assim, poxa vida, né, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Né? Tá? Então, esse quadro, esse podcast é para isso, gente, para esclarecer dúvidas, né, tá? Trazer informação ao trabalhador. Né? Sabedores que aqui não trataremos de casos concretos, né, tá? Casos concretos, né, o trabalhador deve procurar um advogado aí da sua inteira confiança, né? Só levaremos a informação, já que o advogado, né, ele é essencial à justiça, né? Ele é detentor da informação, do conhecimento jurídico, né? E deve expandi-lo, logicamente, né? Uma contribuição para a sociedade. Esse podcast tem esse propósito, e a gente sempre diz, se a gente ajuda um trabalhador, uma família com a informação aqui ventilada, né, propalada, já recebemos aí, né, os louros, né, a gratificação por estarmos aqui doando um tempinho nosso, né? Bom, sempre a gente trata de direito previdenciário, direito do trabalho, semana passada acerca de direito previdenciário, hoje acerca do direito do trabalho, né? Vamos falar, o tema hoje são descontos, né, em folha de pagamento. O trabalhador não gosta muito, né, fala desconto, né? Mas, enfim, né, tem os descontos legais que nós trataremos aqui, né? Como bem sabem, sempre aqui compondo a mesa comigo, dois advogados especialistas na matéria, né, hoje acerca do direito do trabalho, né? A minha esquerda sempre está do lado direito, hoje do lado esquerdo, né, o doutor Renato Campos, né? Então, doutor Renato joga nas duas aí, chuta com as duas pernas, né? Lado direito, lado esquerdo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Renato. Muito obrigado, doutor Edmar, doutor Tárcio. Aqui dividindo, então, a primeira vez a mesa com o doutor Tárcio. Muito prazer, assim, digamos, muito honrado, um prazer muito grande dividir com vocês dois aqui essa mesa. Como já bem adiantou aqui o doutor Renato, né? Hoje estamos com um estreante aqui no podcast, né? Um jovem e competente advogado, né? Que compõe aqui também o quadro de advogados trabalhistas, né? Do nosso setor trabalhista no escritório. Bom, doutor Tárcio Ormond, bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, doutor Tárcio. Prazer é todo meu, doutor Edmar, doutor Renato, um prazer dividir essa mesa, essa oportunidade e falar um pouco, como o doutor Edmar introduziu, sobre desconto em folha de pagamento, né? Tema sensível, mas importante. Eu agradeço a oportunidade. Perfeito, a gente que agradece imensamente. Bom, lembrando a todos que acessar as nossas redes sociais de Edmar Ruiz Advogado, assim como o nosso site, né, tá? www.edmarruizadvogado.adv.br. Atrelado ao nosso site, tem uma aba lá dentro do site que remete ao nosso blog, e no blog temos várias matérias acerca de direito previdenciário, direito do trabalho, que vamos tratar aqui, né? E matérias interessantíssimas, né, acerca dos direitos dos trabalhadores. Vale o acesso, vale a leitura, pessoal. Depois dá uma conferida lá. Bom, doutor Renato, vamos tratar hoje de desconto em folha de salário, né? Os descontos aí na folha de salário do trabalhador, né? Tá? Vamos falar um pouco desses descontos, se são permitidos, né? Quais são permitidos, né? A natureza desses descontos, né? Acho que começar aí pela boa classificação para o pessoal nos entender.
Bom, doutor Edmar, esse é um tema delicado, um tema, digamos assim, espinhoso, né? Porque está mexendo no salário do trabalhador. O salário, ele tem o caráter de verbo alimentar, em muitos casos, porque em muitos casos é para a subsistência do trabalhador. Então, sempre que a gente fala em desconto na folha de pagamento, desconto do salário, e que o que pode reduzir o salário do trabalhador é um tema muito delicado. A gente esbarra também no princípio da irredutibilidade salarial, previsto até na Constituição Federal, no artigo 7º, que é o artigo que prevê os direitos dos trabalhadores, e o inciso 6 fala que o salário não pode ser reduzido, né? Assim como também a CLT prevê no seu artigo 468 também que os contratos de trabalho não podem ser modificados de forma a prejudicar o trabalhador. Então, redução salarial, digamos, um desconto, é um tema muito delicado. O que ocorre é que a CLT, né, a lei, ela prevê que no seu artigo 462 existe a vedação, a proibição de qualquer desconto na folha de pagamento do trabalhador, exceto o que estiver previsto em lei, o que estiver previsto em convenção coletiva, ou os adiantamentos. Então, o que nós temos, né? Nós temos aqueles descontos obrigatórios, como, por exemplo, imposto de renda, né, que não dá para fugir, e o imposto de renda ele é deduzido de acordo com o que o trabalhador ganha. Você pode variar de 7,5% até 27,5% do salário. O INSS, aquelas contribuições que vão para o INSS para compor as contribuições que vão dar direito lá na frente, a aposentadoria, os benefícios. Então, pode ser descontado também da folha de pagamento do trabalhador, né, de 8% a 11%. E também os adiantamentos salariais, né, então a pessoa recebe o adiantamento salarial e depois é descontado no pagamento. Então, tudo isso é assim previsto em lei, etc., totalmente possível. E outros descontos que nós podemos discutir aqui. Ah, perfeito, perfeito. Bom, bela introdução do doutor Renato, né, doutor Tarso? Quando a gente fala aí de desconto em folha de salário, a gente já pensa no que é mais comum, né? Faltas e atrasos, né? Isso é bem comum aí na vida laborativa do trabalhador, essa relação entre empregado e empresa, né? Então, tem condições que é permitido até, né, o desconto, e tem condições que não é permitido aí haver desconto em razão das faltas e atrasos, né? Quais seriam essas situações, doutor Tarso? Sim, doutor Edmar, tem razão. Às vezes acontece, né, o funcionário atrasar por um motivo de força maior, algo que aconteceu naquele dia, e esses atrasos, essas faltas, elas são permitidas o desconto, né? Como disse o doutor Renato, são permitidas desde que devidamente fundamentadas e registradas. Então, não fica assim ao arbítrio do empregador, né? Se, por acaso, vir um desconto ou uma falta injustificada, ela tem que estar devidamente registrada, anotada e constar na folha de pagamento do empregado o porquê, né? Não pode ficar aquele mistério, né, doutor Edmar, para o trabalhador. Não estou entendendo essa conta. Vai vir lá no Olerite devidamente anotado o porquê, e aí o trabalhador pode refletir sobre aquilo, ver se vale, se foi realmente o que aconteceu ou não, contestar ou não, a depender da situação, né? Ah, perfeito, perfeito. Doutor Renato, e a contribuição sindical, né? Tá? O pessoal fala assim, não quero, né, pagar para o sindicato, né? Outros, né, trabalhadores, né, falam assim, não, é importantíssimo, né, já que o sindicato aí, né, nos defende, né, os nossos direitos, né, nos representa, né? Então isso é muito dividido, né? Então entre amor e ódio aí essa relação do empregado com o sindicato, né? Embora a gente entenda que o sindicato tem uma relação aí, né, traz uma contribuição muito importante, né? Um equilíbrio aí entre o empregado e, efetivamente, a empresa, o empregador, né? Tá? A contribuição sindical, ela é permitida em folha de salário? Então, doutor Edmar, como o senhor disse, o sindicato ele tem um papel fundamental na busca, na batalha pelos direitos dos trabalhadores, na representação com as empresas, né? Para justamente trazer essas, digamos assim, melhorias, benfeitorias que às vezes não estão previstas em lei. E precisa, obviamente, o sindicato precisa de dinheiro, né?
O que ocorre é que a contribuição sindical ela era obrigatória até antes da reforma trabalhista, lá de 2017, e depois disso passou a ser opcional. Então, o trabalhador ele teria que autorizar. Então, esses descontos que eram feitos em folha de pagamento não podem mais ser feitos desde a reforma trabalhista. Então, a pessoa tem que concordar isso, né, junto ao sindicato, e autorizar esse desconto. Caso contrário, ele não é feito. Ele não pode ser feito, embora esteja previsto na convenção coletiva, mas de forma obrigatória não mais. Então, de forma voluntária, e todos sabendo, né, da importância que tem aí os sindicatos, né, na busca dos direitos. Perfeito. A pensão alimentícia, doutor Tarso, esse tema, assim, o trabalhador faz filho e depois não quer arcar com a responsabilidade, né? Então, fez filho, tem que pagar, gente, não tem jeito, viu? A criança precisa comer, né? E fralda, tem leite, né? Enfim, né? Muitas das vezes é descontado aí diretamente em folha de salário. Como que se dá isso, viu? É verdade, doutor Edmar. O pessoal faz filho e esquece que a conta dura alguns anos. Mas como que funciona? Para que seja descontado em folha de pagamento, precisa de um título judicial. Então, a genitora ou o genitor, a depender daquele que está ali com a guarda do filho, ele vai ajuizar uma ação lá na área de família, dizendo que aquela criança precisa de alimentos, e aí quem vai determinar a porcentagem e o desconto a ser feito é o juiz lá da vara de família. Como que ele vai fazer? Ele vai mandar um ofício para a empresa, para o RH da empresa, e aí a empresa vai começar a descontar diretamente na folha de pagamento, justamente para ter segurança para ambas as partes, né? Assim, não fica aquela coisa, eu paguei, ela não me deu recibo. Isso o juiz de família vai pacificar dessa forma. É uma segurança para as duas partes, né? Tanto para o empregado, que paga a pensão alimentícia, ali, o empregador, quanto para a genitora que vai receber. O RH vai fazer o desconto. Perfeito, justo. Então, Renato, me ocorreu uma questão aqui, né? As compras realizadas pelo empregado, né, diretamente à empresa, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? O sujeito trabalha lá, o empregado trabalha lá na Bridgestone, por exemplo, que fabrica pneus, e os pneus do carro dele estão carecas ali, né? Ele falou assim, rapaz, eu vou comprar aqui diretamente da empresa, né? E muitas das vezes a empresa ela tem essa política de venda diretamente para os seus empregados, né? Até com um desconto ali, né? Tira a preço de custo e tudo mais, né? Então, é um benefício muitas das vezes da empresa para os empregados, para os seus empregados, né? E a empresa, por lei, né? O poder, né? A empresa pode, por lei, descontar na folha de salário? É verdade, tem pessoas que trabalham em empresas, em fábricas, em até supermercados, lojas, né, e tem aquela tentação de né, comprar os produtos, etc. E, em vez de fazer o pagamento ali diretamente no caixa, às vezes, né, prefere fazer o desconto em folha de pagamento, às vezes fica até mais prático. O que ocorre é que esse tipo de desconto ele não está previsto em lei, né? Não é uma obrigação legal, mas é algo que tem que ser combinado entre a empresa e o empregado. O empregado tem que concordar com tais descontos e eles podem ser feitos. É claro que sempre respeitando também um limite, claro, né? Não pode, existe um limite para descontos de folha de pagamento, nós falaremos mais adiante, mas o trabalhador não pode, digamos assim, às vezes perder a conta e comprometer, às vezes tentar, né, comprometer o salário todo dele com despesas aí, né, na empresa. Mas, de qualquer forma, não há previsão legal para esse desconto. É algo que tem que ser combinado entre a empresa e o trabalhador. Perfeito, perfeito. Doutor Tarso, o trabalhador adora um empréstimo, né? Faz um empréstimo para mim, né? Então, no nosso país não tem essa cultura de educação financeira, né? Então, é o que disse aí, né, da pensão alimentícia. Depois vem a conta, né? Dentro dessa questão dos empréstimos consignados, né, descontados diretamente na folha de pagamento do trabalhador, é possível, legalmente é permitido? Como que se dá essa situação? Perfeito, doutor. Tem razão. Às vezes o empréstimo é o que salva o trabalhador ali naquele momento mais crítico financeiro. E é possível, né? É um mecanismo legítimo, válido, previsto em lei,
precisa ter responsabilidade na hora de pegar, porque o desconto é permitido. Então, assim, vou pegar, depois eu dou um jeito lá, vou lá no escritório do doutor Edmar, dou um jeitinho. Não, não é bem assim, né? Então, precisa ter uma responsabilidade, porque é permitido, sim, fazer o desconto. Geralmente, a taxa de juros é até um pouco mais baixa, né? Porque quem faz o empréstimo, o banco que dá o empréstimo, tem aquela segurança, desconta diretamente na folha. Então, é até uma taxinha mais conciliatória. Mas precisa ter cuidado, tá? É permitido e há um limite também para esse desconto. A gente vai falar disso, como o doutor Renato já adiantou. Perfeito, perfeito. Então, Renato, e o aviso prévio, né? O aviso prévio ele pode ser descontado na folha de salário? O aviso prévio, por exemplo, no caso em que o trabalhador ele pede demissão, né? Só para deixar claro quando ele se torna devedor do aviso prévio. Quando ele, então, ele tem aquela obrigação de avisar a empresa 30 dias antes que ele vai sair, então, na verdade, ele é devedor daquele valor e pode ser descontado. Nesses casos, né, que ele pede a demissão e não realiza o pagamento, então pode vir descontado sim, isso está previsto. Perfeito, perfeito. O Tarso, o trabalhador pega o olerite lá no final do mês, aí tem a coluna, lado esquerdo, coluna de crédito, lado direito, coluna de desconto. Aí tem 3 linhas ali de crédito, desconto. Fala assim, meu Deus do céu, né? Aí, aí o trabalhador fica preocupado, de fato, né? Há um limite, né, em termos percentuais que pode a empresa descontar da folha de pagamento mensal do empregado? Sim, é verdade, doutor. Às vezes a pessoa assusta, né? Fala, meu Deus, da onde saiu tudo isso? E é verdade. E aí a gente tem lá os descontos legais, que a gente já disse aqui e tudo, mas esse limite é importante que ele está muito ligado também à questão do empréstimo consignado até, né? Então tem um limite ali de 30%. Porque o restante, o espírito da lei entende que o trabalhador, como o doutor Renato disse na primeira questão levantada aqui, é uma questão de sobrevivência, uma verba alimentar, né? Então, há um limite, em regra, de 30%, é o limite que ele pode comprometer ali para descontos de empréstimo consignado. E aí ele precisa ficar atento, porque às vezes vem uma questão da pensão alimentícia e ele faz um empréstimo consignado. As naturezas são distintas, ele não vai, talvez, conseguir justificar uma com outra, compensar. Então, precisa ficar atento, mas há esse limite, em regra, de 30%. Perfeito, né? Porque senão também, depois como é que vai pagar as demais contas, né? É verdade. Perfeito. Gente, chegando a nós aqui, perguntas vindo aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, chegando aqui do Facebook, chegando aqui do Instagram, o pessoal mandando pelo Google para a gente, né? Então, primeiramente, agradeço. São muitas perguntas, a gente, né, acaba não conseguindo responder a todas, né? Mas, enfim, depois que acaba aqui o programa, o quadro, a gente dá atenção a todo mundo, né? Mas, enfim, né? Chama-se esse quadro Minuto do Ouvinte. Ô, Vini, o Vini dá... Qual a musiquinha? Minuto do Ouvinte. Ó, sonoplastia aí tá dando falha aí, ó. Bom, aí a Rosa Maria pergunta aqui pra gente, né? Fala assim, doutor... o negócio é o seguinte, meu esposo, ele é motorista, né? Ele é motorista e as multas, né? Então, a preocupação dela, porque em cada esquina aí, né? A gente tem uma armadilha aí, né? Um detector, né? E muitas vezes, né, o motorista está ali no dia a dia, né, no trabalho, está à mercê, né, dessa indústria de multas, né? A pergunta dela pode descontar, né? Pode descontar em folha de pagamento, haja vista, né? Tá? Ele receber multas, né? Está sujeito, né? Bom, aí é uma questão, né, dúbia, vamos dizer assim, né? Então é controversa, vamos bem dizer, porque o empregado, né, ele não assume o risco do negócio, né? O risco do negócio ele é da empresa, vamos assim dizer, gente. Né? Então, ele só responde por dolo, se ele realmente quis levar a multa, mas ninguém em sã consciência quer levar uma multa. Né? Então, ele agiu com culpa aí. Né? Tá? Por outro lado, né,
E por culpa não poderia ser descontado, né? Tá? Mas, por outro lado, ele é um motorista, uma pessoa, né, aí, né, que deveria ser diligente, é um profissional, né, um perito, vamos dizer, né? É o ás do volante, né? E ele teria que ter mais cuidados aí com relação, né? Porque se começa, né, uma multa eventual, né? Aqui, depois passam alguns meses, toma outra, né? Mas agora, se começa uma coisa recorrente, né? Uma multa atrás da outra, né? Então ali está demonstrando até uma desídia, né? Que pode acabar aí até numa dispensa por justa causa, lógico, de forma gradativa, né? De uma advertência, suspensão, né? Podendo culminar até numa dispensa por justa causa, né? Tá? Então, logicamente, é uma opinião nossa aqui, né? E tudo vai depender da justiça ao analisar esse caso em específico, né, doutor Renato? Sim, concordo, doutor Edmar. Inclusive, me faz lembrar que qualquer outro prejuízo que, eventualmente, o trabalhador venha a causar à empresa, a empresa pode, sim, descontar da folha de pagamento, desde que demonstrado o dolo, como o senhor mesmo disse. Tá? Então, aí, o dolo seria, no caso, a intenção aí de causar o dano, etc. Então, perfeitamente previsto esse desconto aí de algum eventual prejuízo causado à empresa. Perfeito. Um outro desconto aí. Perfeito. Acho que em qualquer dano, né, doutor Tarso, né, qualquer dano aí ocasionado pelo empregado ao empregador, né, tá? A gente pode falar nessa questão, né, de culpa, de dolo, analisar se pode ser descontado, não é verdade? Perfeito, doutor, perfeito. A gente precisa analisar muito a situação, os fatos, né? Então, a regra é essa, né? Como o doutor bem colocou. A princípio, se há dolo, há ali o direito do empregador em realizar esse desconto. Mas é preciso também o trabalhador estar alerta para aquele desconto abusivo ou arbitrário, assim como a gente disse no começo, né? Então, está na dúvida, é bom procurar, sim, uma orientação para ver se realmente é devido aquele desconto ou não, depender da situação, a gente poder contestar e verificar a situação de fato, né? Até numa situação mais séria, né? Houve um furto, Exato. aí a empresa acaba aí acusando o empregado, né? Dizendo, olha, você agiu com dolo aqui, estou dispensando você porque sumiram peças, né? Sumiram isso, sumiram aquilo, né? E claro, a palavra final não é da empresa, né? Se a empresa dispensa, não pagando os direitos, né? Há uma dispensa aí por justa causa, o empregado pode procurar um advogado trabalhista da sua inteira confiança para acionar a Justiça do Trabalho e a fim de reverter essa justa causa e receber todos os direitos que faz jus, né? Então, né, é bom deixar isto bastante claro, né? Doutor Renato, passo aqui para ti, né, para as considerações finais, né? Foi muito bom, muito elucidativo, mais esse painel aqui, né? Acerca dos direitos trabalhistas, os direitos do trabalhador, e muito agradecido aí pela participação costumeira. Bom, novamente, eu que agradeço aqui a chance aqui, o privilégio de dividir a mesa com os doutores aqui, doutor Tarso, doutor Edmar, né, excelentes advogados, trabalhistas. O que ocorre é o que eu falei no início, né? Que o salário é uma verba alimentar. Então, é muito, muito, muito delicado quando a gente fala em qualquer tipo de desconto, principalmente, como o doutor Tarso colocou aqui, os descontos que não são identificados, aqueles que inesperados, porque o que a gente espera? Aqueles que eu comentei no início lá, o imposto de renda, o INSS, algum eventual adiantamento, se tiver, etc., né? Mas o restante, às vezes, quando está de forma obscura, etc., mas principalmente, e aqueles também onde a pessoa sabe que teve uma ausência justificada, aí, uma falta para ir no médico, etc., e ainda assim vem descontado, mesmo com a entrega dos atestados. Então, tudo isso tem que ser questionado, no mínimo, né? E aí sim que é importante consultar um advogado de sua confiança, certo? E, como a gente já havia aqui, né, concluído, né, o salário é sagrado. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Perfeito. Só não pode ficar fazendo muito filho, né? Não pode dar uma de coelho, né? Porque a conta vem, não é isso? A conta vem, a conta sempre vem. É longa, né? Né? Doutor Tarso,
Passo para as considerações finais, mas desde já agradeço aí a brilhante estreia aqui no nosso Direito e Diálogo, né? E espero vê-lo aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, estar aqui numa mesa com senhores, doutores ilustres, e é justamente isso. Acho que o espírito da coisa, o doutor Edmar até falou na abertura. Se a gente puder auxiliar com a informação de um trabalhador, de uma família, a gente já tem cumprido o nosso papel social também. Então, as informações foram aqui exaustivamente já trabalhadas. Eu acho que ficou bem claro, penso que ficou bem claro. Mas, se o trabalhador ainda tiver alguma dúvida, é claro, procurar sempre o advogado da sua confiança. Porque desconto em folha é coisa séria. Filha, mais ainda. Muito sério. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Até o próximo Direito e Diálogo. Um abraço. Beleza, Vini.